Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher. E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer. Eu sou William e esse é o Casamento Milionário Cast. O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois. Seja bem-vindo ao Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Se você quer aprender a desenvolver uma mentalidade multiplicadora, fica aqui até o final porque é isso que a gente vai falar. Eu sou o William Uchoa, estou acompanhado da minha linda, maravilhosa esposa, Jennifer Uchoa. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Casamento Milionário Cast, amor. Eu amo estar aqui, falando de dinheiro com você, casamento. Bora lá. Bora. Mentalidade multiplicadora. É isso, mentalidade multiplicadora. Esse é o tema de hoje. Gostei. Sem mimimi, sem diminuir, sem dividir. A gente vai falar de multiplicação. Que legal, gostei disso. Olha só, gente, como a nossa mentalidade vai definir o nosso sucesso financeiro, Sim. tá? Primeira coisa que eu já quero começar a falar. A nossa mentalidade, ela vai dizer se nós seremos bem-sucedidos financeiramente ou não. O modo como nós pensamos. E você sabia que existem padrões mentais? Sabia que a nossa cabeça é igual aquele computador que você formata, aí você, vou colocar o Windows, vou colocar o Vista, vou colocar, enfim, aquele formato. Caramba, o Windows, Aquele arquivo. o Vista, né? Faz tempo que eu não escuto falar nisso, cara. Foi lá nos primórdios do negócio. Existe isso, eu nem sei Eu também mais, não cara. sei se existe o Vista ainda. Existe, Lucas, o Vista ainda? É, o Lucas sabe. É. Então, existem modos, arquivos mentais, existe um padrão, o modo como a gente pensa. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o modo como nós pensamos, ele é formado por padrões. Sim. E se o seu padrão mental não tá adequado para a construção de riqueza, eu sinto te dizer, você vai continuar na pindaíba. A verdade é essa, você vai continuar na pindaíba. E hoje o que a gente traz aqui para vocês é o modo certo de pensar para que vocês construam riqueza, para que vocês gerem dinheiro, para que vocês cresçam e realizem os sonhos de vocês. Vamos começar, amor? Bora. É interessante esse assunto porque a gente recebe muita mensagem, né? O pessoal perguntando, olha, eu trabalho, eu ganho X, minha esposa ganha X, como que a gente faz para dividir o dinheiro? Como que a gente faz para separar o dinheiro? E é uma pergunta que a gente olha e fala assim, cara, como assim? Não faz sentido na nossa cabeça. Por que dividir se você pode multiplicar? Por que você está pensando em dividir se você pode multiplicar? E você vê como isso é um padrão, é uma forma de pensar da pessoa que vai se reproduzir não apenas na área financeira, mas em várias áreas da vida dela, tá? Para falar de padrão mental, a gente vai recorrer a um conceito que a gente criou, né? Que é sobre os operadores. Vocês já aprenderam na escola lá, né? A gente lembra disso, talvez nem tanto. Mas sobre os operadores da matemática. A gente fala de adição, né? Somar, diminuição, subtração, se diminuir, dividir e multiplicar. São esses 4 operadores. E é interessante porque esses operadores eles estão atrelados também à nossa forma de pensar. Todos nós pensamos através desses operadores. A gente utiliza eles no dia a dia, essas operações, sabe? Quando a gente está falando de dinheiro, mas também em outras formas de relação. Sei que você não acreditou na sua professora de matemática, que dizia que você ia usar matemática pelo resto da sua vida. Isso é verdade. Você usa. Mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente. Então a gente acaba utilizando esses operadores da matemática na nossa cabeça. Todo mundo usa os 4. A gente consegue somar, dividir, multiplicar, a gente usa os 4. Só que algumas pessoas, elas são especialistas em algum tipo de operação. Por quê? Porque foi o modo como elas foram programadas. E elas utilizam aquele operador. Elas, por exemplo, subtraem e ficam especialistas em subtração. E a gente vai falar sobre isso. Sobre cada tipo de operador desse e como isso influencia na mentalidade. Exemplo, a subtração. Quem que é uma pessoa que subtrai, amor? Uma pessoa que é especialista em subtração. Como é que funciona? Como é conversar com uma pessoa assim? É a pessoa que é negativa. Aquela pessoa que ela anda com aquela nuvenzinha preta aqui em cima e tá sempre chovendo na cabeça dela. É uma pessoa que você chega pra contar um plano, você chega pra contar uma novidade pra ela e ela
taca pedra. Ela taca terra em cima. Você chega e fala assim, poxa, olha só, que tênis maneirão que eu comprei. Aí ela fala assim, mas quanto que tu pagou nesse tênis aí? Você fala, paguei 500. Pô, caraca, carão. Eu tenho um site que você ia pagar metade desse preço. Ela tá sempre encontrando um jeito ruim de falar, aquele passivo-agressivo. Poxa, mas o tênis é branco, vai sujar, você não vai dar conta de limpar esse tênis. É a pessoa que ela tá sempre negativa. Ela sempre subtrai. Ah, eu não posso ajudar você, senão eu vou ficar sem. Eu não posso dar pra você, senão eu não vou ter pra mim. É a pessoa que ela tá sempre no negativo. Sempre no negativo. Ela sempre subtrai, né? Sempre. É uma pessoa de mentalidade negativa. Negativa. Geralmente essas pessoas elas não conseguem ser generosas. Ela tem dificuldade com a generosidade. Ela sente que se ela tirar daqui pra dar pra você, ela vai ficar sem sempre. É a pessoa que sempre tá ali no negativo. Então, A conta bancária dela também. Sempre no negativo. A pessoa olha pensa como é assim. interessante isso. E é interessante porque ela, de alguma maneira, ela acaba subtraindo as pessoas que estão ao redor. Né? A gente tá falando tanto de recursos, mas principalmente de energia das pessoas. A pessoa chega com um sonho, a pessoa chega entusiasmada. Ela, não vai dar certo. Ó vida, ó céus. Aquela pessoa que tá sempre reclamando, colocando o clima pra baixo e tal. É uma pessoa que ela é especialista em subtrair. Durante a vida dela, por algum motivo, ela se foi programada a agir assim. E ela tá sempre agindo dessa maneira, sabe? E talvez você esteja ouvindo isso, talvez você esteja falando assim, cara, sou eu. Fica tranquilo, porque existe possibilidade. Você pode desenvolver. Você pode desenvolver os outros operadores. Você pode aprender a utilizar os outros operadores. Tá bom? Então fica tranquilo. Você é especialista porque você utilizou muito a subtração. Tá? E não é algo bom. Falando de finanças, falando de dinheiro, não é algo bom. Falando de casamento. Falando de casamento, pior ainda. Não é algo legal. Não é verdade? E é interessante porque você pode pensar assim, às vezes é bom você ter uma pessoa que vai ser crítica, uma pessoa que é um pouco mais negativa. É bom você ter essa pessoa, não é? É bom. Só que presta atenção, essa pessoa nunca lidera. Essa pessoa nunca é a pessoa que gera o crescimento, que gera o desenvolvimento. Às vezes essa pessoa é alguém que é contratado só para isso. Ok? Mas essa não é a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é uma mentalidade positiva, é uma mentalidade otimista, que cresce, que pensa realmente em crescimento e não subtração. Ok? Então o primeiro operador e a primeira forma de pensamento é a subtração. Qual é a segunda? E a segunda? A segunda é qual? A soma. A pessoa que soma. Você deve conhecer alguém assim, gente boa. Como é que funciona, amor? Qual é a dinâmica da pessoa que soma? É aquela pessoa que você chega pra falar com ela, um projeto, um sonho, ela fala, tô com você. Conta comigo. Estamos juntas. Como eu posso te ajudar? Como a gente pode fazer isso junto? É a pessoa que ela tá sempre somando. Ela chega, geralmente é uma pessoa super positiva, ela te coloca pra cima, ela deixa você entusiasmado, ela faz você acreditar naquele projeto. É a pessoa que ela fecha com você. E se você precisar dela, ela vai atender você. Fulano, pode vir aqui, você pode me ajudar com isso, você pode me tirar essa dúvida. É a pessoa que ela tá sempre pronta pra somar na vida do outro. E ela é aquela pessoa que as pessoas gostam de ter perto. Porque ela tá sempre somando, ela tá sempre trazendo. É uma pessoa generosa. Generosa, ela sempre traz algo consigo. Se ela não tá trazendo algo que seja um presente, enfim, uma solução, ela tá trazendo a energia dela, ela tá trazendo a alegria dela, ela tá sempre ali contagiando aquele ambiente positivamente. Então, a pessoa que pensa que tem esse fluxo mental de soma, essa pessoa que ela vai sempre ver solução. É aquela velha história do copo tá meio vazio ou o copo tá meio cheio. É a pessoa que sempre vai enxergar o copo meio cheio. E um aspecto importante é o seguinte, que essa pessoa, ela sempre pensa no seguinte, em ajudar. Então ela tem um coração doador, né? Cara, eu tenho 2 pães aqui, eu vou te dar um, você fica com um, eu fico com um. E tem essa empatia. Isso acontece muito, às vezes até de um modo altruísta, né? Não, eu vou dar o que eu tenho aqui, toma pra você, eu fico sem.
E tem esse local. Você conhece alguém assim? Você que tá ouvindo esse podcast? Tira de si pra dar pro outro. Alguém que tira de si pra dar pro outro, que soma na vida das pessoas e tal, e que é bacana. Que geralmente são pessoas extremamente honestas, generosas, né? Isso é bem bacana de conhecer. E essa é uma operação. Por que essas pessoas são assim? Porque elas treinaram isso. Treinaram em que sentido? Elas viram, aprenderam, foram programadas assim, e por repetição, por pensar assim por diversas vezes, você tem um padrão de comportamento. Então, diante de uma situação como essa, ela vai querer somar, ela vai querer contribuir, ela vai querer, de alguma maneira, ajudar. Esse é o segundo operador, né? A soma. O terceiro operador, que é a divisão. Quem é a pessoa que opera a divisão? E quando eu tô falando de divisão, não é a partilha, né? De compartilhar. É a divisão no sentido de facção, de dividir. São homens contra mulheres, empregados contra os patrões, preto contra branco, não é isso? Rico contra pobre. É a pessoa que tá com essa mentalidade sempre em dividir, em faccionar. Ela sempre acredita que eu tô de um lado, sempre vai ter alguém do outro lado. Somos nós oposto. contra eles. Exatamente. É o positivo ou o negativo. É sempre essa competição. É a pessoa que está sempre competindo, mas não é uma competição saudável, uma competição de crescimento. É aquela competição de que você está sempre contra mim. Aquela pessoa, ela tem mania de perseguição. Tem alguém me perseguindo, tem alguém querendo tirar algo de mim, é a pessoa que ela tá sempre dividindo. É aquela pessoa no trabalho que faz intriga, que coloca uma pessoa contra a outra. Ela tá sempre trazendo essa mentalidade de divisão. Ela nunca constrói, ela nunca une, ela nunca soma. Ela sempre divide. E isso no relacionamento também acontece, né? Aquela pessoa que chega e que, não, olha só, isso não é assim, e vai criando divisão, vai dividindo pessoas, vai dividindo a família, ao invés de realmente gerar uma multiplicação. Que é a última. Que é a última que a gente vai falar, a mentalidade multiplicadora. O que é a mentalidade multiplicadora? É a pessoa que cria, que gera algo novo. Isso é algo muito interessante. Diferente das outras mentalidades, né? A mentalidade de subtração, a mentalidade de soma e a mentalidade de divisão, a multiplicação ela parte de algo que não existe. Vocês pararam para pensar isso? Por exemplo, se a gente vai dividir o pão, a gente tem um pão, vai dividir, né? Se a gente tem a subtração, a gente vai diminuir do pão. A soma, cara, eu tenho um pão, eu vou dar pra você o que eu tenho. A multiplicação não, a multiplicação, cara, a gente só tem 2 pães. Como vamos fazer esses 2 pães se tornarem 100? Como vamos multiplicar o pão? E é interessante isso, porque o milagre de Jesus não é um milagre da divisão dos pães, da partilha dos pães. Da soma dos pães. Da soma dos pães. Não é isso. É o milagre da multiplicação. Interessante. Então a mente multiplicadora é uma mente que cria soluções, sabe? Por quê? Porque você encontrar uma solução que vai atender além daquele universo, além daquele sistema, requer uma mente criativa. Uma pessoa que multiplica. É. A pessoa que multiplica, ela tá sempre trazendo soluções. Um exemplo prático disso, você vê o Uber, por exemplo, né? Imagina só, em que momento você pensaria que você poderia pedir um táxi na sua casa, que você pede pelo teu celular. E em menos de 1 minuto, às vezes você não dá nem tempo, cara. Você pede o táxi, já chega o outro, sabe? Você perdeu aquele porque não deu tempo de você descer, de chegar no carro, de tão rápido que é. Ou seja, em que mundo você teria um táxi chegando para você mais rápido do que o convencional, tendo um serviço melhor do que o que era, o taxista ganhando mais por isso e o cliente pagando menos. Como? Me explica. É impressionante. É a mente da pessoa que multiplica. A mente da pessoa que multiplica, ela tá sempre pensando em novas soluções. E aí, sabe que história que eu gosto de ilustrar? Para mostrar a diferença de uma pessoa que soma para uma pessoa que multiplica, é aquela história do livro Dar e Receber. Conta pra gente. Qual a história? Da pirâmide.
Ah, muito bom, muito bom. Então, o Dar e Receber é um livro que vai tratar de um estudo que foi feito sobre diversas áreas de atuação, né? Então, você tem vários profissionais e eles queriam saber o que determinava o sucesso ou fracasso da área. Então, eles pesquisaram sobre médicos, advogados, pastores, escritores, enfim, jornalistas, todos eles. E no estudo que eles fizeram, eles perceberam o seguinte: quem são as pessoas com menor sucesso? Quem são as pessoas que têm o pior resultado? Quem são elas? E quando eles começaram a estudar sobre essas pessoas, eles encontraram um fator em comum. Eram pessoas que doavam. Eram pessoas doadoras. Então, eram pessoas que eram dadas a somar na vida dos outros. O que quer dizer isso? Elas entregavam, exemplo, produtos e serviços, o tempo, de uma forma deliberada para todo mundo. E por isso não tinham resultado financeiro, por isso não chegavam a ter desenvolvimento, enfim. Beleza? Como os doadores estavam na base da pirâmide, eles pensaram o seguinte, cara: os doadores são os que entregam, que dão. Os tomadores são os que estão sempre pensando em si, sempre querendo tomar dos outros e se dar bem na vida. Os trocadores são aqueles que fazem meio de campo, ó, uma mão lava a outra, né? Então eles pensaram o seguinte: se os doadores estão na base da pirâmide, quem vai estar no topo da pirâmide são os tomadores, são aqueles que tomam dos outros, os que querem se dar bem. E eles fizeram uma pesquisa. E sabe o que eles perceberam lá? Quando eles analisaram quem estava no topo da pirâmide de sucesso da sua área de atuação, também eram doadores. E eles ficaram surpresos com isso. Como pode? Então os doadores estão na base da pirâmide e no topo da pirâmide. O que isso quer dizer? Eles perceberam que a forma, o modo como eles doavam determinava o sucesso deles. E o modo como os doadores da base doavam determinava o fracasso deles. Então não é a doação, é o modo como se doa. E isso é uma diferença grande entre pessoas que somam e pessoas que multiplicam. Porque muitas vezes a pessoa que soma, ela está muito preocupada em doar de si. E muitas vezes ela é usada na sua ingenuidade. Estamos só trocando palavra hoje, amor. Na sua ingenuidade, ela é muitas vezes usada. Agora, a pessoa que multiplica, não. A pessoa que multiplica, ela sabe doar. A pessoa que multiplica, ela não vai pescar o peixe e entregar na sua mão. Ela vai ensinar você a pescar o peixe. Essa é a diferença da pessoa que multiplica, entende? E muitas vezes vão casar, as pessoas se casam com sempre o oposto de mentalidade. Um multiplicador vai casar com um que divide, ou um que divide vai casar com um que é negativo. A gente tem essas formações de casais dentro do casamento, né? E aí, como que a gente lida? E às vezes nós passamos por fases em que a nossa mente, ela é tomada por operações mais negativas ou por operações mais positivas. E a gente precisa estar sempre ligado em como nós podemos transformar o modo como nós pensamos. Como nós podemos mudar esse arquivo mental e passar a pensar nesse modo de multiplicação. Eu quero multiplicar. Como que a gente multiplica isso? Como que a gente constrói isso daqui para que 5 pães e 2 peixes virem milhares de pães e milhares de peixes para alimentar milhares de pessoas? Como que a gente faz isso? Entende? É pensar com essa mente. Cristo veio com essa mente. Cristo não veio com a mente de soma. O que você tem aí? Eu tenho 5 pães. E você? Então junta aqui, gente. É isso que a gente tem, tá? Infelizmente, quem tem fome come em casa. Voltem para suas casas, comam em casa. Não tinha isso. Ou vamos cortar um pedacinho para cada um come um pouquinho. Cada um come um pouquinho e é isso que a gente tem. Não, Cristo não tinha essa mentalidade. Cristo, ele tinha a mentalidade multiplicadora, ele multiplicava. E você vê como a mentalidade multiplicadora, ela é uma capacidade de você ver o invisível. E você olhar para aquilo e falar assim, tá bom, mas por que não é assim? Como podemos fazer que seja? Como que a gente consegue gerar riqueza que seja boa para mim, boa para você, boa para os outros, de modo que isso seja abundante, sabe? E é um desafio pensar assim, principalmente quando você vê essa diferença de que requer um aspecto de fé, um aspecto de ousadia, um aspecto de criatividade, entendeu? Para você desenvolver a mentalidade multiplicadora.
diferente dos outros operadores, das outras formas de pensar, elas são muito mais materiais, muito mais visíveis. Olha, eu tenho um pão, você tem um pão, vamos somar isso, a gente tem 2. Ou, você tem um pão, vamos dividir. Ou vou subtrair um pedacinho aqui. A multiplicação não, ela está atrelada a um aspecto de gerar, sabe? É a multiplicação, e é interessante, é crescer e multiplicar. Então, é realmente você gerar algo novo. É com o que você tem em mãos, o que é material, o que é natural, você olhar para aquilo, se debruçar com aquilo e conseguir construir, conseguir criar, conseguir gerar soluções novas. E aí, a gente trazendo para o aspecto de financeiro, isso é crucial para a geração de valor. A gente falou no episódio anterior, a gente falou sobre a geração de valor, falamos sobre os 4 perfis, né, do quadrante de fluxo de caixa. E você vê como essa mentalidade é ela que, que proporciona o crescimento. É a mentalidade de inovação, de criação, de olhar para um problema e não ficar na caixa, sabe? É pensar fora da caixa, olhar e falar, cara, como a gente consegue fazer isso diferente e que seja melhor? Não, mas é impossível. É possível. Aí tem um exemplo que é legal do Henry Ford. O Henry Ford, né? Ele queria construir um carro com um motor que fosse potente, algo que fosse inovador. E ele falou o seguinte, cara, a gente vai fazer isso, eu quero construir um carro top, um modelo incrível, mas esse modelo desse carro a gente vai a gente vai pagar para os funcionários o maior preço. Eu quero pagar um maior valor para os meus funcionários. Eu quero que meus funcionários sejam os mais bem pagos possíveis. O maior salário. Eles ficaram olhando para isso e falaram assim, e eu quero vender o carro pelo menor preço possível. Aí os engenheiros falaram, isso é impossível de se realizar. Como que vamos construir um carro mais caro, com o maior valor possível, pagar o maior valor para os funcionários e vender pelo menor preço? Isso não vai dar certo, não faz sentido. Ele falou, vamos fazer. Vamos encontrar a solução para isso. Ou seja, ele pensou fora da caixa. E aí esse trabalho deles foi justamente quando eles chegaram no modelo T. E aí, a Ford cresce absurdamente. São vendas exorbitantes. Por quê? Porque os próprios funcionários eles conseguiam comprar o carro que eles produziam. E aí você tem um boom do automóvel no mundo. É um modelo Fordismo. Então ele cria um modelo de produção em série para diminuir os custos de produção o máximo possível. Enfim, é uma mentalidade multiplicadora, empreendedora que busca gerar valor, encontrar soluções, pensar fora da caixa e realmente não se limitar àquilo que é visível ou aquelas condições que se tem ali naquela circunstância. É isso. Então, se você está casado e você sente que ou você, ou seu marido, ou os dois têm uma mentalidade que não seja multiplicadora, conversem sobre isso, tragam para a mesa esse tópico, promovam conversas sobre isso e olhem para os resultados de vocês. Olhem para o modo como vocês falam, para o modo como vocês pensam, as atitudes que vocês têm diante dos problemas. Como que vocês têm pensado? Qual é o operador que reina na mente de vocês? É a multiplicação? A divisão? A soma? A subtração? Então, promovam essas conversas porque isso vai influenciar diretamente no resultado financeiro de vocês, isso vai influenciar diretamente no relacionamento de vocês, o modo como nós pensamos, o nosso arquivo mental. Isso vai nortear a nossa vida. E tudo que nós precisamos é de um modelo mental multiplicador. Multiplicador. Não pensem em subtração, não pensem em divisão, não pensem em soma. Pensem em multiplicar. Somar é bom, mas muito melhor que somar é multiplicar. Multiplicar é muito melhor. Entende? Multiplicar é muito melhor. Muito melhor. Vira 3, e vira 4, e vira 5, e vira 10, infinito, entende? Não tem limite. Exatamente. Então, pense nesse lugar de multiplicação. Era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. O maior exemplo que nós temos na nossa vida é Cristo. Cristo foi a pessoa que mais multiplicou nessa terra. Como ele multiplicou? Multiplicou milagres, multiplicou a salvação. Então, pense nesse lugar, pense com essa cabeça, né? Olhe para o seu casamento, olhem para as finanças de vocês e tragam essa mentalidade de multiplicação, porque isso é determinante para o nosso sucesso. Como que vocês, como casal, dentro dos recursos que vocês têm, financeiro, habilidade pessoal, enfim, dentro do que vocês já possuem, como vocês conseguem multiplicar?
Isso vai exigir de vocês criatividade? Sim. Tempo, esforço. Exige que você desenvolva uma percepção sobre a vida, sobre as coisas, sobre os recursos, para criar uma solução que seja inovadora ali. Dá trabalho. Mas à medida que você vai aperfeiçoando, ou seja, que você vai desenvolvendo e utilizando essa forma de pensar, a tua mente ela vai se programar para agir assim, igual o cara que é negativo, o cara que divide, o cara que soma, o cara que multiplica, ele vai se aperfeiçoar em multiplicar. Então, onde ele chega, a mente dele é uma mente que multiplica. Ele vê um problema, ele vê uma solução. E uma solução multiplicadora. Então, vocês como casal, marido e mulher, cara, não pensem em dividir. Homem contra mulher, marido contra esposa, dinheiro separado. Não pensa em subtrair. Não pensa em somar, eu vou te ajudar. Não. Pensa em multiplicar. Como vocês dois podem gerar coisas novas a partir do que vocês possuem. Algo novo a partir do que vocês já têm. Quais são os sonhos, desejos, necessidades, vontades que vocês possuem, mas também quais são as habilidades, os recursos que vocês têm que vocês podem contribuir através da multiplicação. Adorei. Muito bom. Que episódio maneiro. Amor, sempre maravilhoso estar aqui com você em mais um episódio. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo, que gere aí reflexão, que gere conversas na mesa de vocês, que vocês tragam essa pauta aí desse assunto. E a gente vai estar aqui no próximo episódio falando de casamento, de finanças, de relacionamento, de mentalidade. E a gente se vê no próximo. Siga a gente no Instagram, @casamentomilionario.com.br. Você vai achar lá. É uma logo de diamante. Encontra a gente lá. Segue a gente vai compartilhando o nosso dia a dia lá. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, galera. Fiquem com Deus.